Boa tarde a todos. Gostaria de primeiramente agradecer a presença de vocês no nosso webcast. Gostaria de convidá-los também a acessar o nosso game, digitar o código 10 tendências de RH e acumular 100 pontos. Se você ainda não é jogador, acesse agora www.gamesap.com.br e já comece acumulando pontos. Agora eu gostaria de prosseguir convidando a Kelly Ribeiro, diretora de consultoria da Deloitte, para apresentar as tendências globais de capital humano 2016, a nova organização conceitual diferente. Muito obrigada e bom evento a todos. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as tendências globais de capital humano e exatamente sobre quais são essas tendências. A Deloitte já faz essa pesquisa há mais de 5 anos e esse é um dos maiores estudos relacionados a RH em termos de gestão de talentos. Nesse ano nós tivemos a participação aí de mais de 7.000 pessoas no mundo inteiro, é uma pesquisa global. Primordialmente foram pessoas de RH e também gestores, e no Brasil foram 378 respondentes, então teve uma participação aí bastante expressiva também. Em consequência disso, nós vamos apresentar também alguns extratos aí de como que a indústria no Brasil está se comportando em termos de tendências para RH. Além disso, hoje nós vamos abordar não só a parte de tendências, que tem uma série de direcionamentos sobre o ambiente de trabalho, mas também vamos dedicar um pouco do nosso tempo e falar sobre a implementação e a modificação e a transformação do RH da própria SAP. Então, nós fizemos também, a Deloitte em parceria com a SAP, nós fizemos um estudo sobre como foi toda essa jornada de transformação desde 2012, dentro da área global de RH da SAP e como que foi toda essa jornada deles. Bom, muito bem, em termos de ambiente de trabalho hoje, nós vemos 4 forças que estão determinando essas tendências. Então, a primeira delas é o que a gente chama de reviravolta demográfica, ou seja, uma ruptura demográfica. Então, a gente vê não só os milênios, mas também distintas gerações trabalhando em conjunto, né? Então, a gente percebe aí que nós temos desde os boomers, milênios, né, distintas gerações, assim como em geografias diferentes também, e com uma série de diversidade na força de trabalho. Então, essa ruptura demográfica é uma das forças, né, um dos pilares que tem determinado toda essa parte de tendências. Além disso, a parte de tecnologia digital. Então, a tecnologia também hoje traz uma série de novos modelos dentro do negócio, então ele muda também o ambiente de trabalho. Toda essa parte que nós falamos hoje de tecnologia, não só acesso a novas tecnologias e como que a tecnologia está disponível, mas, por exemplo, as inovações como impressão 3D, internet das coisas, né, todo o ambiente que nós vemos hoje de software as a service, em cloud. Então, tudo isso hoje traz, na verdade, uma ruptura bastante grande e agilidade aí para os modelos de negócio. Além disso, o quanto que o ritmo, né, dessas mudanças está acelerado, então, quanto que as organizações hoje elas têm que ter novos modelos, o quanto que isso, na verdade, esse ambiente tem uma constância de mudança. E isso tem um impacto bastante grande, não só no ambiente de negócio, mas também como eu atendo o meu cliente, qual é a predileção do meu cliente, como que eu vou disponibilizar o meu produto para o cliente. E, por fim, como que está o contrato social entre as empresas e o trabalhador, né? Então, hoje, não só a gente vê aquele modelo tradicional de trabalho, onde a gente tem, né, o modelo do CLT, mas a gente tem, na verdade, um propósito diferente dentro do trabalho. A gente vê que as empresas trabalham muito mais em times, em equipes, com determinados objetivos em comum. Os profissionais, eles demandam um crescimento mais acelerado, existe um uso muito maior aí de
pessoas com contratos diferentes, ou contrato part-time, ou uso aí de consultores externos, né? Então, a gente vê que, na verdade, hoje o contrato de trabalho entre empresa e distintas pessoas, distintos indivíduos para um determinado trabalho, uma determinada entrega, hoje é um pouco diferente. E aí, falando um pouco sobre como que nós estamos em termos de tendência, foram levantadas 10 tendências, né? E dentro dessas tendências, a primeira delas que aparece é exatamente a que refere à estrutura organizacional, né? Então, o que vem a ser essa reestruturação organizacional? Então, a gente vê que 92% das pessoas no mundo dizem que essa é uma tendência muito importante, ou seja, que isso está sendo visto com bastante importância dentro das suas empresas, e no Brasil, 94%, ou seja, 2 pontos aí percentuais no Brasil, já veem que isso é algo muito importante para elas. Essa tendência, ela tem uma prioridade, e muito em função de como que a composição dos times de trabalho hoje são feitos, né? Então, hoje os times de trabalho, eles são compostos aí com um determinado objetivo, os times são menores, ou seja, equipes menores, elas performam muito com mais agilidade, né? Entregam muito melhor os seus objetivos, têm uma liderança mais clara, né? Em consequência, vocês veem que aí a liderança passa a ser o segundo ponto aí de maior atenção tanto globalmente quanto também no Brasil. E aí, em terceiro lugar, vem cultura, né? Cultura e logo em seguida engajamento. E por que isso? Então, além das empresas, em primeiro lugar, estarem muito preocupadas em como que é a estrutura das empresas, né? Em como que é a organização dos times, como que isso vai influenciar a entrega dos meus produtos, elas também estão bem preocupadas em como que a liderança vai trabalhar com essas equipes e como que eu estou passando a cultura dessa empresa e como o empregado está enxergando a empresa onde ele trabalha. Então, por isso, esses 4 elementos aí, eles aparecem como as principais tendências, aí as 4 primeiras tendências. Até o ano passado, a Deloitte, a gente media somente cultura, e esse ano nós até desmembramos cultura e engajamento, até porque nós quisemos medir, né, exatamente isso, ou seja, a cultura é um pouco o que a empresa passa de mensagem, o que ela tem aí para passar em termos de imagem de si mesma, e engajamento é como que o empregado está vendo a empresa, né? Como que ele reage, como que ele se sente dentro desse contexto da empresa, né? E aí a gente vê que esses 4 primeiros itens se interrelacionam. Em quinto lugar, a gente vê aprendizado, também com 84%, ou seja, é um percentual bastante interessante, né, bastante importante dentro da preocupação, né, dentro das empresas. Depois, Design Thinking. Design Thinking aparece como uma metodologia bastante adotada dentro de redesenho de processos, dentro da transformação de RH. Por fim, competências do RH. Então, como eu, RH, como que eu me avalio, como que eu estou entendendo que eu tenho que me modernizar, como que eu tenho que ser, na verdade, né, o motivador aí e a pessoa estratégica dentro da empresa. E, por fim, os 3 últimos itens, muito mais aí relacionados ao posicionamento em termos de tecnologia, né? Então, a importância de você entregar a parte de analíticos, né? De eu fazer, na verdade, toda uma parte de entendimento de dados e de métricas e de KPIs dentro da minha empresa, adoção de tecnologia, né? Do que a gente chama de RH digital, e também como que eu faço hoje o planejamento de força de trabalho. Vocês vão ver que essa ordem, né, é a ordem global, e logo aí ao lado a gente tem como que os brasileiros estão avaliando isso, né? Então, no primeiro momento a gente segue um pouco a tendência global, mas vejam que aprendizado, por exemplo, ele aparece em terceiro lugar, né? Então, logo após liderança, os brasileiros entendem que aprendizado passa a ser uma prioridade bastante importante. Assim como o planejamento da força de trabalho é algo que
não é tão relevante aí globalmente, mas eu acho que até em função, né, de como que a gente está hoje em relação a, é bem difícil de prever, né, como que está a economia e como que a gente pode crescer ou não a força de trabalho, então isso é um item mais relevante aí para as pessoas no Brasil, então ele aparece em sexto lugar. Bom, aí, explorando um pouco mais essas tendências, né, vamos falar um pouquinho sobre estrutura organizacional. Então, aí, exatamente, qual que é o significado da equipe? Né? Então, 92% das empresas, das pessoas que responderam indicam isso como uma tendência muito importante ou importante, né? Mas somente 25% dessas grandes empresas, elas estão hoje organizadas de uma maneira funcional, né? Ou seja, elas estão organizadas aí com essas equipes aí que tem uma estrutura, uma hierarquia que permite que os resultados sejam entregues de uma maneira muito mais rápida. E aí vocês podem observar que, dentro do nosso questionário, 83% disseram que já estão se reorganizando ou já têm planos de mudança já para esse ano, para 2016, para já começarem a fazer uma reestruturação em termos de equipe, né, e estão trabalhando aí nesse tipo de mudança. 21% afirma que tem uma expertise, ou seja, tem conhecimento para construir essas equipes multifuncionais. 14% acredita que a sua empresa, para a qual está trabalhando, já está pronta para essa reestruturação. E 12% entende que dentro das suas empresas, as pessoas já estão trabalhando em rede. E aí, quando a gente fala dessa reestruturação, né, como que esse modelo organizacional está se comportando, a gente fala exatamente qual que é o nível, né, de empoderamento que você está dando para essa equipe, qual que é o tipo de comunicação que está disponível para essa equipe, né, como que o fluxo de informação está fluindo, né, e como que essa liderança está atuando dentro dessas equipes, se os objetivos são bastante claros, ou a parte demográfica, né, como que eu trabalho aí com times globais que são pulverizados aí em distintas localidades, mas também como que eu trabalho aí com gerações diferentes, né, com a diversidade em termos de força de trabalho, né, e como que eu tenho aí a flexibilidade, né, para trabalhar com essas equipes orientadas muito mais para projetos, né, com um significado muito grande em termos de entrega, né? Elas têm aí um target, né? Na verdade, um objetivo bastante claro em termos de resultado rápido, né? E uma entrega muito clara, né? Então, como que eu vou engajar melhor essas pessoas para isso? E uma das preocupações também que aparece na pesquisa eu engajo essas pessoas, elas estão em equipes mais eficientes, eu trabalho com essas redes, mas depois de um projeto concluído, depois de um produto feito, como que eu mantenho a motivação para essas pessoas saberem que elas vão ser engajadas, né, e elas vão continuar dentro da empresa, e elas vão ir para um novo projeto. Então, isso é o grande desafio, né, e a grande preocupação aí dentro, né, do RH. Então, como que eu trabalho dentro desse novo conceito de estruturação organizacional, né, com equipes mais aí com maior performance, trabalhando dentro, né, desse novo conceito, mas como que elas sabem que elas vão ter, na verdade, uma perenidade dentro da empresa, né? Bom, aí depois eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a parte de Design Thinking. Design Thinking hoje foi, em termos globais, né, 79% indicam essa tendência como muito importante ou importante, né? Isso por quê? Isso é um reflexo, na verdade, de como a gente vê as empresas hoje, né? Hoje, 74% das pessoas que responderam, né, e isso eu acho que na verdade, um sentimento, eu acho que de todas as pessoas que trabalham em grandes corporações, a gente vê, na verdade, um ambiente de trabalho bastante complexo, a gente vê os processos bastante complexos,
toda a parte de burocracia, né, de ciclos de aprovações, como que são os fluxos aí dos processos, muito complexo dentro das empresas, né? E aí, o Design Thinking, ele vem exatamente como uma metodologia para mudar o RH em termos de como que ele vai construir esses novos processos e engajar esses profissionais, né? Então, como que eu, RH, deixe de ser, né, um desenvolvedor apenas de novos processos e penso aí só em fluxos e tudo mais, mas como que eu passo a ser um arquiteto de experiência mesmo? Como que a experiência do meu empregado, do meu gestor, pode ser alterada, baseada numa nova metodologia, onde é uma metodologia até quem já teve experiência bastante democrática, né, onde eu vou ter aí todo o input, né, coletar dados, trabalhar com protótipos, validar esses protótipos e coletar dados aí tanto de empregados quanto de gestores de como que eu vou trabalhar com uma nova gestão, com um novo processo. Design Thinking foi apontado, né, como essa metodologia para fazer essa nova transformação, mas apenas 19% das empresas dizem que tem programas para, de fato, auxiliar nessa gestão aí de trabalho, né, nesse redesenho aí dessa sobrecarga de informações. Um dado curioso é que das empresas que dizem que regularmente, né, 10% das empresas aí que regularmente utilizam o Design Thinking, elas já aparecem como empresas que são líderes de mercado, né? Então, a gente percebe que o Design Thinking, na verdade, ele está ajudando, né, não existe uma métrica aí muito bem conceituada, mas é uma das metodologias que aponta, que está sendo utilizada pelas empresas aí que tem aí 2 dígitos aí de crescimento por ano. A gente percebe que os empregados, né, que estão aí naturalmente, né, totalmente sobrecarregados, né, com informação e tudo mais, eles demandam, né, eles na verdade, eles pedem aí, tanto para gestores quanto para suas empresas, né, que eles tenham aí, das empresas, que eles tenham um maior treinamento, que eles tenham aí na verdade, uma avaliação melhor, que eles tenham esses processos muito mais consolidados, levando em consideração também as suas predileções e a sua experiência dentro do ambiente de trabalho. Quando a gente fala um pouco sobre o RH digital, do que a gente está falando aqui? Na verdade, o RH digital é uma combinação de fatores, né? Então, a gente fala que é o SMAC, né? Então, seria a combinação de ferramentas de colaboração social, de mobilidade, de analíticos e de tecnologia em cloud. Então, o que a gente vê em termos de tecnologia digital para recursos humanos hoje, a gente diz que é uma revolução, né? Que não é, na verdade, uma evolução do que a gente tinha antes de sistemas, né? Então, o modo de ver isso hoje está totalmente distinto. E aí a gente vê também como que essa experiência, né, hoje, dentro do mundo digital, dentro do empregado, passa a ser uma preocupação constante das empresas, né? Hoje a gente sabe que mais de 7 bilhões, né, existem mais de, isso é até um dado um pouco antigo, até 7 bilhões de celulares, né, existem hoje no mundo, e esses celulares aí são 40% do tráfego da internet hoje é feito por celulares. Então, isso hoje, no dia a dia das empresas, já é um fato, né? O mundo digital já é bastante atuante dentro do dia a dia das empresas, né? E aí, quando a gente olha, das empresas não, no dia a dia das pessoas, quando a gente olha para dentro das empresas e vê o quanto que as empresas estão aplicando isso, né? O quanto que elas têm de aplicativos dentro do RH, vocês vão ver que menos de 20%, na verdade, estão desenvolvendo aplicativos móveis de RH hoje, né? Então, tem aí um mundo, né, a ser explorado e a ser desenvolvido em termos de aplicativos, né? E com isso dentro de RH.
Quando a gente olha outras áreas, né, áreas mais operacionais, áreas aí que são core da empresa, a gente percebe que já é um dado mais consolidado, e aí 59% já estão desenvolvendo aplicativos móveis, né, já tem algum tipo de solução móvel de mobilidade para transações em back-office. Né? Então tem aí um desnível bastante grande entre o que o RH está entregando hoje para os seus empregados e o que outras áreas de back-office já está entregando em termos, né, de aplicativos e de mobilidade. Então, o RH ainda tem muito que desenvolver em termos, né, de aplicativos, de facilitar essa experiência, né, do seu empregado, do seu usuário com os seus processos. Um outro dado bastante relevante é que o uso de aplicativos, isso é uma outra pesquisa que nós fizemos, ele aumenta o engajamento do empregado, às vezes, em até 10 vezes. Né? Então, se você tem um processo, por exemplo, de avaliação de pessoal, né, esse processo é feito em um portal, e se você tem esse processo também feito dentro de um aplicativo, de maneira móvel, por exemplo, você vai ver que se você tivesse só em termos de portal, ele tem um tipo de acesso. Se você tiver esse mesmo processo com mobilidade, ele pode chegar a ter 10 vezes mais acessos e um maior engajamento das pessoas. Né? Bom, e aí um dado um pouco frustrante, né, ou uma grande oportunidade, é que somente 9% das organizações hoje dizem estar totalmente prontas para esse RH digital. Esse RH digital, ele se linka muito, na verdade, ao design thinking. Né? Então, o que a gente chama de appificação, ele se liga muito ao design thinking. Então, como que eu vou pensar em termos de experiência de usuário? Ele está muito ligado à metodologia democrática, né, do design thinking, prototipar e validar com seus usuários e gestores em como que eu vou disponibilizar uma ferramenta aí para os processos, né, para os processos serem mais integrados e tudo mais. Bom, o RH digital para as empresas, né, é uma grande parceria, não só em termos de como que eu vou fazer a experiência, né, para o meu usuário, para o meu empregado, mas eu tenho que fazer uma parceria bastante grande, né, com a área de tecnologia. Por quê? Porque eu vou disponibilizar toda sorte de dados, né, de uma maneira aí bastante estruturada, de uma maneira bastante, assim, na verdade, com qualidade de dados, né, e de maneira móvel, que eu possa acessar em qualquer lugar, a qualquer momento, e in real time. Né? Esse é o grande mote. Né? Então, como que eu posso disponibilizar isso e qual a ferramenta que eu vou utilizar para isso. Né? Hoje a gente vê que, para a parte de performance, a mobilidade é bastante adotada. Para a parte também de apontamento de tempos é bastante adotada, recrutamento. Né? E a parte de cloud, ou seja, a parte de software as a service, a gente percebe que gradualmente as empresas estão, na verdade, buscando essa transformação. Né? Então, saindo dos sistemas tradicionais, os sistemas on-premise, e buscando os sistemas de RH em cloud, né, que eles vêm aí, na verdade, com uma grande vantagem de estarem muito mais prontos, né, e já desenhados diretamente para o RH, né, com um processo aí já consolidado por uma comunidade global de pessoas de recursos humanos. Essa substituição desses sistemas legados, né, por cloud é uma parceria bastante sólida, né, entre TI, design thinking, você também usar essa parte de analíticos, né, e também entender um pouco essas soluções, né, que existem hoje disponíveis dentro do mercado e buscar soluções, claro, que tenham
tanto ciclos, né, de inovações bastante consistentes, que ouçam o mercado, que se renovem, né, que estejam dentro de uma plataforma que permita a renovação e que tenha um suporte adequado, que uma vez que esteja em nuvem, né, que esteja também dentro de data centers que são confiáveis, né, então todo esse tipo de atenção a pessoa de RH tem que ter para que ela saia, né, de dentro de casa e que ela possa migrar para esse mundo cloud. Quando a gente olha o RH digital, aqui eu trouxe uma estratificação para vocês, um pouco de como que a gente está comparado ao mundo, né? Então, quando a gente olha o primeiro gráfico, a gente vê que as pessoas em termos globais, 23%, mais 9%, ou seja, 32%, dizem que estão aí pronto ou muito prontos já para essa migração, né? E aqui no Brasil, quando a gente olha só o Brasil, a gente percebe que pronto e muito pronto aí dá 14%. Né? Então, existe uma defasagem aí em termos de Brasil, em termos de prontidão e senso de urgência de como que o Brasil está vendo essas plataformas digitais e os aplicativos. Né? Então, isso eu acho que também um pouco em função de como que isso está sendo disponibilizado, né, para o nosso mercado. Bom, e aí os analíticos, né? Os analíticos estão ganhando bastante velocidade, existe uma demanda bastante grande para o RH em termos de me dê dados, né, consolidados, dados aí que me façam fazer uma análise preditiva de como que as coisas estão se comportando. Isso é uma demanda, na verdade, dos próprios presidentes de empresa. Hoje um CEO ele está muito acostumado em receber dados analíticos de outras áreas e tem demandado muito aos diretores de RH, aos CHROs, né, que eles tragam também resultados analíticos e tragam também, né, toda essa parte, né, de análise de dados de pessoas e de performance, de como que eles estão. Bom, em termos de Globo, então, a gente tem 77% indicam que essa tendência é muito importante ou importante, né? E o grande desafio aqui é exatamente trazer essas métricas, né? Então, quais as métricas para o meu negócio que vão fazer sentido, né? Então, como que eu vou trazer isso? E aí, somente 32% das organizações dizem que já estão prontas, né? Então, isso teve um crescimento até bastante expressivo, porque no último ano apenas 1/3 disso dizia que já tinha uma prontidão para essa parte de analíticos. E um dos dados muito importantes para a área de analíticos é você ter uma base de dados consolidada, você ter uma base de dados bastante saneada. E 40% das organizações já relatam que vão substituir o seu sistema principal de RH nos próximos 2 anos, visando exatamente isso, ou seja, eu quero substituir o meu sistema master aí, exatamente para eu poder começar a ter dados melhores, com maior qualidade, para que aí sim eu comece a fazer também uma melhor análise em termos de força de trabalho. Hoje, 51% dizem que estão usando RH analítico para fazer algum tipo de previsão ou de melhora em termos de performance, e 44% utilizam dados aí de força de trabalho para fazer algum tipo de análise preditiva de performance. Então, performance é um dos tópicos aí que tem sido utilizado muito dentro da parte de analíticos, né? Bom, 40% aí, desses entrevistados, né, dizem que estão trocando esses sistemas, então provavelmente, como a gente teve um crescimento bastante expressivo de 2015 para 2016, então provavelmente nessa nossa próxima pesquisa aí que nós já estamos lançando, nós vamos ter também um crescimento maior dentro dessa demanda aí, né, e ganhar mais velocidade nessa adoção. Como eu disse, a qualidade de dados é bastante importante, né? E quando a gente fala em termos de qualidade de dados, a gente vê que as empresas, né, eles dizem, na verdade, que tem aí uma qualidade, em termos de qualidade de dados, eles dizem que a qualidade realmente é pobre,
E não só em qualidade, mas também em quantidade, né? O que eu capturo, na verdade, de dados, o que eu consolido de dados também é uma quantidade muito pobre. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ler toda a pesquisa, aqui a gente traz um case da GE, que eles montaram todo um plano estratégico de talentos, né, e tiveram toda uma intersecção aí de dados, tanto de aprendizado quanto de recrutamento, e foram criados aí mais de 6 milhões de data points, só para vocês terem uma ideia, para fazer toda uma análise preditiva de quanto que eu tinha, tanto de aprendizado versus performance, versus como que eu faria todo um recrutamento aí mais estratégico, né? Mas Analytics pode ser utilizado para tudo, né? Então, vocês podem ver esse case da GE, mas vocês vão ver que tem outros cases aí, tanto de performance, quanto que é o mais utilizado, mas também em termos de produtividade, como que eu posso também fazer uma série de análises, por exemplo, dentro da minha força de vendas, como que eu posso fazer parte, por exemplo, de ausências, de retenção, né? Trabalhar aí com toda a parte de turnover, custos, compliance, parte de riscos também. Então, é uma ferramenta que te permite extrapolar muito e trabalhar em diversas dimensões. Quando a gente olha os dados em termos de Brasil, aí também Brasil tem muito o que desenvolver. Então, em termos de prontidão, no mundo a gente tem 32%, e aí, para prontidão em Brasil, a gente tem apenas 9%. Né? Então, isso é algo aí também, uma grande oportunidade aí de trabalho. Bom, e falando um pouquinho sobre o RH em si, né, como o RH se vê hoje, então, a pesquisa desse ano, ele traz uma boa notícia, porque a gente vê, na verdade, que nós tivemos um salto aí de 14% do alinhamento do RH com o negócio, né, desde 2014, então a gente percebe aí que tem uma série de capacidades em termos de talento que tiveram um aumento, né? Então, desenvolvimento de liderança, a parte de engajamento, parte de analíticos, a parte de treinamento, são aí prontidões que melhoraram em termos de como que o RH está dentro da empresa, está performando dentro da empresa, está melhor em termos de competências e de habilidades aí. Mas claro que o RH aí tem muito, né, o que fazer, tem muito que expandir em termos de papel dentro da empresa, tem muito que fazer aí em termos de economia comportamental, né, em outras visões aí, habilidades a serem desenvolvidas, né, não só dentro dessas tendências que nós vimos aqui. Bom, isso é o que eu tinha para falar um pouco de tendências, né? E agora eu vou entrar no case da própria SAP. Então, como que a SAP fez uma transição, né? Até muito alinhado a essas tendências de RH, a SAP ela fez toda uma transformação digital dentro do seu RH, né? E aí passou, né, a fazer uma adoção aí de tecnologia exatamente para mudar aí toda a característica, não só sistêmica, mas também de abordagem do seu RH. Bom, a SAP, como vocês sabem, é uma empresa de origem alemã, é uma empresa que fornecedora de software, de gestão, mais aí de 4 décadas no mercado. E hoje a SAP tem um pouco mais de 77 mil empregados. Essa pesquisa foi feita, todo esse case, né, foi gerado no final de 2015, então tinha aí quase que 77 mil empregados no final de 2015. Esses empregados trabalhando em 120 países, em termos de clientes, ao final de 2015, aproximadamente 300 mil clientes. Bom, qual que era o grande desafio, né? Qual que era o mote aí do RH globalmente dentro da SAP? A SAP tinha aí todos os seus sistemas de RH dentro do seu próprio sistema SAP, o SAP HCM On-Premise, né? E ela tinha hoje, né, lá em 2012, quando começou esse projeto, já vislumbrava um grande desafio de trabalhar com uma força de trabalho que já tinha uma diversidade bastante grande. Então, na época, já
como que eu poderia fazer a gestão de uma força de trabalho que era bastante dinâmica, que era orientada para projetos, que muitas equipes estavam aí em localidades diferentes, né, tinham times virtuais, né, lideranças em outros países e assim por diante. Então, estava muito complicado fazer a gestão de todas essas pessoas dentro dessa força de trabalho. E aí, os maiores desafios eram exatamente como que eu poderia atrair talentos para essas novas áreas. Então, a SAP lá em finalzinho de 2011, começo de 2012, inclusive fez a aquisição da SuccessFactors, né, que tem aí uma solução líder em termos de solução de recursos humanos em cloud, né? Então, como que eu poderia atrair novos talentos, né? Exatamente a SAP querendo entrar dentro dessa parte de cloud computing, né? Como que eu poderia prover treinamento contínuo e de qualidade para todos os meus empregados, em consequência, desenvolver líderes, né, de uma maneira muito mais sólida, e também simplificar esses meus processos globalmente. Então, esse foi um questionamento que nasceu lá em 2012 e culminou também com a aquisição da SuccessFactors. Então, a decisão foi, vamos migrar, né? Então, esses nossos sistemas hoje já está um pouco difícil, né, de gerir a nossa força de trabalho, então vamos migrar para a solução SuccessFactors e vamos fazer essa transformação aí digital, uma vez que a gente quer, na verdade, atrair pessoas e sermos mais aí dinâmicos. Essa é a estrutura de RH da SAP, então a estrutura global hoje ela tem, né, um CA de ARO globalmente. Aí vocês vão ver que tem um COO, né, que é responsável por toda a parte de operação. Tem também os business partners, que aí dão suporte a distintas áreas, né, então áreas aí de back-office, área de vendas, áreas de serviços. E também tem toda uma parte de centros de excelência, né, então tem centros de excelência da parte de treinamento, da parte de desenvolvimento de talentos. Bom, essa estrutura, ela não foi alterada, né? Então, essa migração e essa transformação da SAP com a adoção dessa nova tecnologia que foi o SuccessFactors, não foi alterada. Então, não teve uma alteração da estrutura de RH em si. A transformação passou, na verdade, pela adoção de uma nova tecnologia e um redesenho de processos, né? Então, aí o que a gente vai ver é os objetivos desse projeto, né? Então, aí uma frase do CA de ARO, que ele traz exatamente quais eram as prioridades, né? Então, a prioridade era fazer a transformação digital com muito foco na experiência, né? Na experiência dos empregados, dos gestores e dos seus clientes, e nos princípios de simplificação, de estandarização e trazer aí simplicidade, né? Então, como que eu conseguiria aí simplificar o meu modelo sendo mais ágil, né? Sendo mais simples. E essa estratégia baseada em cloud teve alguns objetivos específicos. Entre eles, né? Alavancar o RH, né? Então, todos os RHs aí estavam trabalhando aí de uma forma aí, como silos, então a ideia era ter uma colaboração entre os RHs globalmente. O planejamento de pessoal era uma preocupação também. Eles queriam ter uma comunidade global de talentos, ou seja, eu quero explorar melhor os meus talentos, eu quero trabalhar com equipes aí no mundo inteiro e ter o melhor de cada um, não importa onde essas pessoas estejam. Identificar e contratar os profissionais certos, né, mesmo dentro desse mundo de inovação, né, que esses recursos são mais escassos. Desenvolver uma cultura de aprendizado contínuo, né, e ter essa cultura dentro da empresa. Ter uma plataforma de treinamento e desenvolvimento, onde eu posso ter algo que seja feito sob medida, então o empregado da SAP poder ter as suas necessidades específicas atendidas dentro de uma determinada plataforma. Criar essa prioridade da cultura da liderança.
servir, né, esse RH que tenha em conta que os empregados têm as suas variedades de origem, de expectativas e necessidades distintas, e, é claro, uma vez que está aí em 120 países, também atender todos os requerimentos locais de cada país. Com esses objetivos em mente, essa transformação passou aí desde 2012, adotando distintas áreas, né, dentro da própria solução SuccessFactors, né, então o programa chama HR Goals Cloud, e foi adotada a tecnologia, praticamente toda a tecnologia SuccessFactors. Então foi adotado o módulo Jam, que é uma plataforma de colaboração, o recrutamento, tanto a parte de recruiting marketing, que é mensurar aí como que a imagem da empresa está nas mídias, né, e ter todo um índice, uma métrica de como que eu posso fazer aí toda a parte de recrutamento. Depois o recrutamento, a gestão do recrutamento em si, toda a parte de metas e a parte de gestão de performance, o compensation, né, remuneração. Depois toda a parte de planejamento de desenvolvimento, com o objetivo aqui, é claro, né, de envolver cada vez mais, né, um empregado dentro, né, de ser owner aí da sua própria carreira. A parte de sucessão, a parte de treinamento, também um feedback 360 graus, a parte de analíticos, que estava ali dentro da parte, né, também de planejamento, o onboarding, né, então todo o controle aí de novos hires, aí, de novas pessoas, e por fim, toda a parte de core, né, de base de dados, de master data, que seria o Employee Centro. Então, esse projeto começou em 2012, o time de implementação, como vocês podem imaginar, ele passou por ter um time funcional, com líderes de RH no mundo inteiro, né, vários representantes dos centros de excelência, né, os membros também de tecnologia, a própria consultoria da SAP, usuários de RH, é muito importante, uma série de representantes dos empregados, né, e gestores, e uma forte equipe aí de gestão de mudança, uma vez que isso teve um impacto global. Em termos de metodologia, foi usado o próprio Design Thinking, né, então teve aí uma característica bastante forte em termos de redesenho de processos, né, então o trabalho foi bastante aí, colaborativo, né, com constante envolvimento aí de todos, usando a metodologia do Design Thinking, né, que consistia em desenvolver protótipos conceituais, onde eram testados, depois validados, depois redesenhados esses processos, validados de novo, para depois serem cascateados globalmente, né. O SAP Launch é uma metodologia da própria SAP para a cloud, né, muito baseada aí no Lean, e tem 4 fases, né, então dentro dessas fases você tem a parte de preparação, o Realize, né, que é a parte de realização, verificação, Verify e o Launch. Né, então essas 4 fases também foram aplicadas, e aí ao final de um ano, lá em 2013, né, 64 mil empregados já começaram a utilizar toda a parte de performance, de goal, né, de metas e performance management, né, então toda a parte de gestão de performance. E aí, exatamente dentro dessa metodologia, né, então primeiro eles criaram um protótipo, foi feito com um pequeno grupo, e ao longo desse ano, né, até o final aí de 2012, foi cascateando até chegar a 64 mil empregados em 2013. A SAP está nessa jornada, né, então performance foi um dos primeiros. Em 2015, 25 Go Lives ainda tinham sido dados. Ao final de 2015, 80% de todo esse trabalho aqui, de todos esses módulos, já tinham sido entregues globalmente. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, o processo de planejamento de remuneração, por exemplo, que era um processo anual, que tomava aí praticamente 2 meses, passou a tomar 3 semanas. Né? Então, teve aí uma agilidade bastante grande em termos de processos de redesenho,
além também de uma série aí de métricas aí que foram alcançadas baseadas naqueles objetivos iniciais. Então, em termos de impactos e lições aprendidas, a gente percebeu que o processo de transformação ele é contínuo, né? A SAP teve aí um monitoramento muito cuidadoso de todos os resultados e impactos, ou seja, sempre começava dentro de um protótipo, com um grupo pequeno, com um determinado país, e depois cascateava isso para os outros países, sempre fazendo a validação, fazendo o que a gente chama de quality gates, né, para garantir que tudo, né, estava de acordo aí com a expectativa dos distintos grupos. E eles obtiveram, já tem algumas métricas de resultados positivos aí, tanto em termos de engajamento e satisfação dos empregados, a agilidade e a capacidade de inovação, né? Então já teve um aumento dentro desses quesitos. Os custos de manutenção de sistemas hoje já são menores, né? E em consequência também são muito mais previsíveis, ou seja, eu consigo fazer aí um forecast muito melhor do que eu vou gastar nos próximos anos em termos de sistema, e a satisfação desse cliente interno, né, que aumentou bastante. Em termos de fatores críticos a serem, né, então, em termos de lições aprendidas, o suporte e o engajamento de todos nesse processo de transformação é muito importante, então os times são de fato multifuncionais e têm que serem engajados, então aí um dos itens bastante reforçados aí é a parte de gestão de mudança, né? Então toda a parte de comunicação, de como que isso vai ser trabalhado em cada um dos times, tanto globalmente como localmente, foi muito bem trabalhado, né? E a socialização desses resultados em cada etapa desse processo, né? Então mais uma vez assim um dos tópicos aí da gestão da mudança para um projeto tão grande aí e tão complexo. Bom, era um pouco isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A parte da pesquisa, vocês conseguem vê-la na sua totalidade. Esse relatório está disponível no site da Deloitte, no HC Trends, né? Então, aí está o site onde vocês podem achar isso. E agora eu vou abrir para perguntas, né? Então, aí temos alguns minutinhos, estejam à vontade aí para fazer perguntas ou sobre as tendências ou sobre o próprio case da SAP, estou à disposição. Tá, então, estou vendo aqui uma das perguntas recorrentes é exatamente sobre o material. Então, o material, a apresentação em si vai ser disponibilizada para vocês. Sobre a pesquisa, vocês já têm o link aí, vocês podem baixar toda a pesquisa, inclusive lá vocês conseguem fazer até estratificação por indústria, por país, se vocês quiserem, então dá para brincar um pouquinho com isso. E também sobre o case da SAP também vai ser enviado para vocês, então tem todo o case aí com maiores detalhes para vocês, tá? Bom, e aí eu estou vendo aqui um pouco dentro das perguntas, né? Desculpa, pessoal, deixa eu fazer uma seleção aqui, que tem uma série de perguntas. Então, uma das perguntas aqui é qual a tendência para crescimento de folha de pagamento, né? Isso a gente não tem, assim, muito uma métrica, porque tendência de folha, ela está muito ligada, na verdade, a dados locais, né? Então, a pesquisa hoje, ela é medida em termos globais, né? Então, em termos de gestão de talentos mesmo, e folha está muito ligada, na verdade, à parte de core. Então, não temos aí essa parte aí de crescimento de folha de pagamento. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Bom, aí tem uma pergunta sobre tempo médio aí de migração, né, considerando os módulos apresentados. Bom, esse case da SAP, vocês viram que foi um case que iniciou lá em 2012, né, e ao final de 2015 eles já tinham entregue 80%.
né? Então, é um case, na verdade, que inclui todos os módulos do SuccessFactors dentro de um projeto global com 77 mil empregados, onde teve até redesenho de processos. Então, vocês imaginam que a complexidade aqui é das mais altas possíveis, né? Agora, claro que cada cliente tem o seu próprio caso, cada cliente desenha uma determinada jornada, né, e prioriza, às vezes, também algumas dores, né, a serem atacadas aí em um primeiro momento. O que a gente tem, na verdade, é que dentro do sistema cloud, no sistema SuccessFactors, você consegue não só pela própria tecnologia, mas também a metodologia aplicada, é que você consegue acelerar, né, ao contrário do on-premise, você consegue acelerar muito aí as implementações. Então, a expectativa sempre é ter implementações muito mais rápidas do que ter um sistema tradicional aí de ERP. Tá? Depois tem uma pergunta se a solução da SuccessFactors pode ser adquirida independentemente do ERP. Sim, é uma solução de RH completa, end-to-end, totalmente independente de ERP. Se existe alguma pesquisa voltada para empresas públicas, sim, também. Então, dentro do site aqui do HC Trends, você pode fazer uma estratificação e pegar Public Sector, né, que aí você vê como que o setor público respondeu aí para essas diversas tendências. Como convencer a direção da empresa a fazer um investimento em tecnologia? Eu acho que aí é exatamente você trabalhar, né, em parceria aí com distintos parceiros, a Deloitte faz isso, a ECP faz isso, em trabalhar em um business case, né? Então a gente entende um pouco qual é a maturidade do RH, quais os principais aí processos que devem ser redesenhados, que devem passar por uma transformação, e você consegue, na verdade, mostrar, né, os benefícios que você pode atingir com uma transformação dessa. Existem hoje benchmarks, existem métricas que mostram aí para uma alta direção que você, com um investimento em tecnologia, não só tecnologia, né, mas na transformação do RH num RH mais moderno, você consegue, na verdade, ter ganhos substanciais aí, não só em termos intangíveis, né, mas também em termos de custo mesmo, né, você consegue reduzir uma série de custos e você consegue também melhorar a performance. Aí tem uma pergunta aqui sobre integração de módulos, quais as vantagens em ter, além de módulos de gestão, ter também a folha de pagamento e os demais subsistemas direcionados à administração de pessoal. Bom, como eu disse, o SuccessFactors é um sistema end-to-end, inclusive você pode ter a folha de pagamento em cloud também, né? Mas você também tem a opção, é um sistema modular, você também pode continuar com a sua folha de pagamento com on-premise ou com outro provedor. Isso não, na verdade, não tem nenhum tipo de impacto, né? Então, a solução, ela tem uma série de ferramentas para permitir a integração de dados, né, entre um core system e a parte de gestão de talentos, né? Então, não importa muito aí por onde você comece, né? Então, você pode até começar pelo SuccessFactors Core, por exemplo, você pode começar por talentos e integrar com sistemas que você já tem e depois direcionar e fazer todo um planejamento de como você vai migrar paulatinamente. O SAP SuccessFactors é 100% cloud? Sim, 100% cloud. Com a entrada do e-social em 2018, a facilidade em termos de uma base de dados para efetuar people analíticos, qual a sua visão sobre esse assunto? O SuccessFactors atenderia plenamente a demanda de indicadores? Bom, o e-social, o SuccessFactors, ele tem localização, né? Então, hoje o SuccessFactors, a parte do core do SuccessFactors, a parte do master data e tanto a parte de fluxo de dados, né? De como eu controlo aí esses principais processos demandados pelo e-social, parte de admissão de dados, admissão de funcionários, né? Ele tem localização, então vai ser coberto, né? Os requerimentos do e-social. E aí essa parte de analíticos também tem, né? Dentro
dentro do SuccessFactors, e aí teria que entender um pouco aí com o que vocês têm aí de demanda de indicadores, porque hoje dentro do Analytics do SuccessFactors tem uma série aí de templates que são disponibilizados, né, e métricas próprias do próprio RH, né, que já estão, né, você não precisa reinventar, já estão ali disponíveis. Tem aqui uma pergunta sobre quais os países que estão localizados em Latam. Eu precisaria rever tudo isso, mas depois a gente pode mandar isso para vocês, mas tem México, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, e talvez eu esteja esquecendo algum, mas esses são os principais. Okay? Bom, pessoal, obrigada pelas perguntas, eu não respondi todas, desculpa, tem uma série aqui, e a gente vai tentar mandar o material para vocês, e se vocês tiverem mais alguma pergunta, por favor, aí mandem aqui para o pessoal, e eu terei também depois disponibilidade para responder. Tá, ok? Muito obrigada, um grande abraço, boa tarde a todos.